Bom dia, a paz do Senhor. Hoje é a terceira parte do nosso estudo de dons, ministérios e operações de maravilhas. Hoje nós vamos falar naquele grupo de dons de poder, que é o dom da cura, operação de milagres e o dom da fé. E no dom da cura eu vou fazer aqui um pequeno parênteses depois. Então vamos ver, dons de curar. 1 Coríntios 12, 9... vai dizer assim, eu vou ler. A outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelos mesmo Espírito os dons de curar. Vem do grego carismata e hematon, o efeito de curar, aquele que cura, aquele que é conciliador. Nós vamos ver que a cura completa pode ser a nível físico, né? A nível da alma e a nível espiritual. Quando nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, recebemos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar com o nosso espírito, somos vivificados e o nosso espírito passa a se ligar com o Pai através da cruz do Senhor. O nosso espírito é sarado, é curado. Muitas vezes a nossa alma é abatida, é deprimida, é angustiada, e o Senhor vem, derrama o óleo da alegria, a nossa alma é curada, e também nós podemos experimentar essa cura a nível físico, a nível carnal. Deus cura o nosso físico. Existem vários tipos de doenças e enfermidades. O Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas doenças, quando ele estava aqui, quando ele foi na cruz do Calvário. Só que nem sempre a cura física acontece. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo e o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas nós estamos sujeitos a esse corpo. Quando morremos, o nosso corpo volta para o pó. E nem sempre nós somos curados, mas nós devemos orar para que o Senhor venha nos curar. Agora, a soberania de Deus excede muitas vezes a nossa vontade e o nosso entendimento. Então, os dons de cura é um poder que a pessoa recebe, é um dom do Espírito Santo que nós vamos orar e o Senhor vai operar essa cura a qualquer nível, seja espiritual, seja emocional, na nível da alma e seja a nível do corpo. Eu mesmo já presenciei várias manifestações dessa cura. Eu sou um exemplo disso. Eu fui curada, Deus me curou de um coágulo no cérebro na igreja. O Senhor curou a minha mãe de um AVC hemorrágico tremendo, onde ela teria que fazer uma cirurgia, onde ela ficou internada e não ficou sequelas. Mas Deus não curou o meu pai de um problema no pulmão que ele teve, que veio fazer com que ele tivesse óbito, que ele viesse a fazer óbito. Então nós vamos saber que nós devemos orar para que haja cura. Nós vamos ver que Eliseu foi um profeta de Deus, um servo de Deus. Ele orava, as pessoas ficaram curadas, ele ressuscitou mortos, mas ele adoeceu e essa doença levou ele à morte. Então, nem sempre o Senhor vai curar, mas nós devemos orar com orações, com súplicas, até que a boa, perfeita vontade de Deus venha reinar sobre cada um de nós. Vamos ler aqui o texto que está em Mateus 4, 23, 24. Eu vou aqui ler. Mateus 4, 23 e 24, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Doenças e enfermidades. Qual a diferença de doença? A doença é uma coisa que traz dor, que traz algema. A enfermidade é um estado de debilidade, fraqueza.
fraqueza. Muitas vezes a pessoa está enferma, mas não tem dor. Ela tem uma enfermidade que ela convive com aquela enfermidade, mas nós devemos orar para que o Senhor possa manifestar o seu poder e a sua glória. Deus pediu que nós viéssemos a impor as mãos sobre os enfermos e orássemos, eles seriam curados. Né? Muitas vezes as enfermidades no nosso corpo físico é provocada por uma enfermidade na nossa alma e nós devemos entregar tudo para Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O dom é do Espírito Santo, a soberania do Senhor. Nós somos apenas o vaso de barro onde o poder de Deus habita. E vai dizer que também que Jesus, ele concedeu autoridade para os seus apóstolos, ele enviou 70 pessoas que entraram nas aldeias, oravam, expulsavam demônio, curavam. E o Senhor prometeu que esses sinais seguiriam os que crescem em meu nome, em nome de Jesus. Imporiam as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados, expulsariam demônios, falariam novas línguas e se bebesse alguma coisa mortífera não lhe faria dano algum. Essa é a promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que colocar a nossa fé à disposição do reino de Deus para que as pessoas sejam abençoadas e sejam curadas. Nós vamos ver que muitas vezes a cura não acontece por quê? Vamos aqui, eu separei. Porque existe o pecado não confessado. O salário do pecado é a morte. Quando nós temos pecado oculto, esse pecado não só aflige a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo, mas também atinge as outras pessoas. Vamos ver o que diz Tiago, capítulo 5, 16. Tiago 5, 16. Diz assim: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Quando não confessamos o nosso pecado, quando jogamos o nosso pecado para debaixo do tapete, Deus não pode dar o sim e o amém para as nossas vidas. Confessai os vossos pecados uns aos outros. O que é confessar o vosso pecado uns aos outros? É uns aos outros. Alguém que você tem comunhão plena, chame essa pessoa para orar com você, confesse o seu pecado, seja perdoada por Deus e o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. Se andarmos na luz como ele na luz está e confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado, todo. Para isso precisamos andar na luz. Orais uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Deus muda situações. Nós vamos ver que o profeta Isaías vai ao rei Ezequias e vai dizer: olha, arruma a tua casa porque você vai morrer. E o profeta vai orar para Deus: Senhor, eu andei reto diante de ti, eu fiz isso. E o Senhor ouve a oração do seu servo e muda a sua sorte. O profeta vai e volta e diz que Deus ia curar, ia acrescentar 15 anos à vida dele. É assim que nós devemos proceder. A última palavra vem do Senhor e Deus remove, e Deus muda situações, Deus muda tudo em favor, porque Ele nos ama. Ele nos ama, então nós devemos orar toda a oração com súplica e ações de graças, sabendo que o nosso Deus é misericordioso. Por que às vezes não acontece cura? Porque às vezes existe opressão demoníaca. Vamos lá em Lucas 13. Lucas 13, o versículo 11. Diz assim: estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum
endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. A enfermidade causou debilidade àquela mulher. Ela talvez tinha dores, não sei, mas era uma enfermidade. Era algo que ela poderia conviver com aquilo, mas aquilo fazia ela não estar direita. Era um espírito maligno. Existem enfermidades, doenças que são provocadas pelo diabo, por Satanás. Outras não. Nem tudo é Satanás. Pessoas que não podem comer açúcar, comem açúcar. Deus não tem culpa disso. É você que não está administrando a sua vida como convém. Pessoas que têm colesterol alto, comem gordura, comem. O que elas estão esperando? O que vai acontecer? Pessoas que bebem e depois não sabem como. Então, Deus tem misericórdia, pode curar sim, mas você trouxe para você esse fardo, você trouxe para você essa dor. Muitas pessoas trazem para si essa dor, trazem a dor. Deus tem misericórdia, Deus entra com providência, mas nem sempre o Senhor faz. Então, que nós venhamos a nos humilharmos diante de Deus, sabendo que Ele cura sim. Outra coisa que impede é a incredulidade. Marcos 6, verso 3 a 6. A incredulidade impede de Deus nos abençoar. E disse Jesus ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então ele perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando ao redor para eles com indignação, condoentes da dureza dos seus corações, disse: estende a tua mão. E ele estendeu, e a mão foi restabelecida. Outra cura que o Senhor faz, mas eu me enganei, é Marcos 6, verso 3. E o Senhor curou aquele homem da mão atrofiada. Ele conseguia levar uma vida com alguma limitação, era uma enfermidade. E o Senhor colocou a mão dele normal. Vamos ver, Marcos 6, a incredulidade impede do mover de Deus na nossa vida. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não são estes aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se dele. Então Jesus lhe dizia: um profeta não fica sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E não podia fazer. Muitas vezes, o que impede o mover de Deus e o agir de Deus é a nossa incredulidade, achando que Deus já curou naquela época. Nessa época, Deus não vai curar. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que curou no Antigo Testamento, lepra, ressuscitou mortos, multiplicou pães, é o mesmo Deus hoje que cura, liberta, multiplica e opera sinais e maravilhas através da nossa vida. Jesus falou que nós faríamos milagres ainda maiores. É uma promessa e eu tenho que me apossar dessa promessa enquanto filha do Deus Altíssimo. Outra coisa que impede da cura, o impedimento para a cura é profanar as coisas santas, profanar as coisas que são santas e sagradas. Deus quer que nós venhamos a ter cuidado e zelo com as coisas que são do Senhor, levando tudo com muita seriedade. O Senhor é santo, Ele requer de nós humildade, santidade, dependência, entrega. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, verso 29 e 30. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por isso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Estava falando acerca da ceia, que as pessoas comiam a ceia do Senhor de qualquer maneira, por isso que havia doença no meio do povo. Quando tratamos as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa, sem nenhuma reverência, sem nenhuma santidade,
a enfermidade há de nos alcançar. Deus quer um povo santo, quer um povo com mãos santas, limpa, irrepreensíveis diante dele. Que em nome de Jesus você não permita que nada venha sobre a tua vida, que venha tirar o controle do Senhor sobre a tua vida. E muitas vezes o que impede a cura é também quando Deus quer nos levar. Nós vamos lá no livro de Reis ver que Eliseu ficou doente e Deus não o curou. O Senhor levou o seu servo. Até os últimos momentos, Eliseu testemunhou do Deus que ele servia. Muitas vezes, a doença é para a morte. E nós sabemos que somos, quem somos do Senhor, sabemos que nós temos a vida eterna com Deus. Quando saímos daqui, vamos estar encontrando com o Senhor no paraíso, vamos estar na presença do nosso Deus. Lá no Novo Testamento, Paulo operou sinais, ressuscitou, orava, as pessoas eram curadas, mas o seu amigo Timóteo estava enfermo e ele não foi curado. Lá, se nós lemos também, ele deixou Trófimo, acho que era esse nome, Trófimo, também estava doente e quase morreu. E ele não recebeu a cura. Então, nem sempre o Senhor vai curar. E nós devemos orar para a cura, sim. O Senhor cura hoje e vai continuar curando, né? Quando João Batista estava na prisão, o Senhor, João Batista mandou perguntar: és tu mesmo o Cristo? E o Senhor diz para ele assim: olha, diz para João que os cegos vêm, que os paralíticos andam, que a obra continua. O ministério de João tinha encerrado, que era anunciar, ser o precursor do Messias, e Deus estava prestes a recolher o seu servo. Que hoje nós não venhamos a ser negligentes, devemos orar, vamos pedir a Deus esse dom para que haja cura no meio da igreja e o nome do Senhor seja glorificado. Mas quando Deus não curar, Deus é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Uma vez eu escutei uma frase de um pastor que eu gostei muito e hoje eu quero deixar essa frase para você. Nós vamos orar, se Deus curar, toda a igreja vê a glória de Deus. Se Deus não curar, a pessoa vê a glória de Deus. A glória de Deus vai sempre estar disponível para a minha vida e para a sua. E a parte 4 vai continuar amanhã, que é a operação de milagres e o dom da fé. Tenha um bom dia em nome de Jesus e seja curado pelo poder da cruz de Cristo, em nome de Jesus.